Sistemas eutéticos são misturas homogêneas que apresentam ponto de fusão constante e menor do que a de seus componentes individuais. Essas misturas são formadas por dois ou mais constituintes em proporções específicas. Um exemplo desse tipo de mistura é a solda, uma liga metálica constituída de 62% de estanho, 38% de chumbo. Nessas proporções, a solda possui ponto de fusão de 183 graus Celsius. A pergunta é: a curva que representa as mudanças de estado físico dessa liga metálica com o aquecimento? Bom, se é uma mistura eutética, a temperatura de fusão é constante. E no caso da solda, é igual a 183. Mas a temperatura de ebulição, ela começa com um valor e termina com outro diferente. Então, nós não temos uma temperatura constante, mas um intervalo de temperatura. Quando a gente pensa assim e analisa o gráfico da letra E, a gente vê que ele mostra uma temperatura de fusão constante igual a 183, mas ele também mostra que a temperatura de ebulição é constante. Isso não é típico de misturas. Dois patamares representando a mudança de estado em temperatura constante é típico de substância pura, o que não é o caso da nossa questão. Vamos eliminar a letra E. Já nas letras D e C, eles não mostram nenhuma mudança de estado físico acontecendo com temperatura constante. Na D, para piorar, ele mostra o início da ebulição com o valor da temperatura de fusão. Então ele cria uma tremenda confusão aqui. Em C, ele até mostra o início da fusão começando a 183, mas a gente não percebe o fim da fusão acontecendo com a mesma temperatura. Então a gente elimina a C também. E na letra B de bola, ele mostra o valor da temperatura de fusão relativo ao patamar de ebulição, já que é um valor de temperatura maior do que o necessário para mudar de estado líquido para o gasoso. Então, isso daqui não é o nosso caso. O nosso caso é de uma temperatura de fusão constante, que é o primeiro patamar. E a temperatura de ebulição, na realidade, ela começa com um valor e termina com outro, que é o que está representado na letra A.